Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula desse sábado, dia 13 de junho. Ontem eu não consegui realizar a aula aqui por motivo de trabalho. Precisei ir bem cedo em meu trabalho na floricultura por causa dos Dias dos Namorados. Mas hoje eu vou decidir estar aqui presente em meu compromisso de estar todas as manhãs ministrando algo relevante, algo de valor, algum conteúdo que venha a, de fato, agregar para aquele que tem ouvido e também agregar a mim, porque nós, quando ensinamos algo, passamos a aprender ainda mais, nos assimilamos mais um conteúdo quando somos capazes de passar para outra pessoa. É bem verdade que quando nós somos capazes de dizer para uma criança de 5 anos um conceito difícil, é um sinal, uma evidência de que nós, de fato, dominamos um conceito. E não apenas de conceitos que nós vivemos, na verdade, mas é de transformações de vida, de entender, de se tornar, de assimilar. A sabedoria tem a ver com isso. Eu aprendo com o psicólogo Jonathan Leone que a palavra sabedoria é muito similar à palavra sabor. Então, se o conhecimento, se a informação verdadeira não tem um sabor palatável para nós, então nós não absorvemos isso. É necessário, então, que nós identifiquemos a verdade e nós nos relacionemos com isso. E a verdade bíblica, que é um dos fundamentos que nós buscamos neste movimento que nós estamos criando, de eternos aprendizes, que é a verdade bíblica, que é a espiritualidade bem fundamentada, tem a ver com o conhecimento. O relacionamento é similar ao conhecimento e vice-versa. É impossível você conhecer algo com que você não se relaciona, e a recíproca é verdadeira. E como você pode ver no título deste vídeo, no tema de hoje, o assunto que nós iremos abordar é uma continuação da aula passada. Se no vídeo anterior, da quinta-feira, dia 11, nós falamos sobre o modelo de oração, a vida de oração de Jesus, hoje nós iremos continuar com a oração também de uma outra pessoa que foi muito relevante nos escritos bíblicos, que foi o apóstolo Paulo. Você pode ver que todas as aulas que nós estamos realizando nessa semana têm uma relação consigo. Se nós falamos antes sobre a vida na prática da presença, corandel, depois nós falamos que todos nós somos sacerdotes, uma vez que nós temos acesso, somos acessíveis, o Pai é acessível para aqueles que buscam a Ele, agora nós podemos viver com a oração. Jesus nos ensina isso no Sermão do Monte, como nós falamos no capítulo 5 de Mateus, da vida sem hipocrisia, da oração no secreto e da prática do perdão. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Paulo e aquilo que ele ensina para nós a respeito da oração. E o texto de hoje se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, a primeira carta que Paulo escreve ao seu discípulo amado Timóteo, filho na fé, onde está escrito: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. A versão que eu uso aqui é a Nova Almeida atualizada, e também eu entendo que é umas versões que trazem de forma mais modernas, né, o texto antigo, a originalidade, sem perder a forma antiga, sem perder a mensagem principal, e também consegue trazer aquilo que nos diz no dia de hoje. Ainda sobre a oração, eu lembro aquilo que Jonas Madureira, em seu livro Inteligência Humilhada, vai dizer que o ápice da razão, o ápice da mente pensante e que tem uma espiritualidade viva é a mente que ora. Nós somos capazes, então, o filtro da mentalidade, da inteligência que se humilha ou da inteligência que entende seu caráter de humildade é a evidência da oração. Então, o auge de uma mente que é racional, mas que também é espiritual, é a prática da oração. E é isso que Paulo nos ensina. Se você for olhar a biografia de Paulo, nós não temos tempo de falar nestes minutos sobre Paulo em si, sobre a vida dele. Talvez a gente possa falar em algum vídeo posterior. Mas Paulo foi instruído aos pés do maior rabino, do maior mestre que tinha à época, que era o mestre Gamaliel. Ainda, Paulo era versado em toda a lei judaica, na Torá. Certamente ele conhecia a filosofia grega, senão ele não seria capaz de falar em Atos 17 com os estoicos, com os epicureus que estavam ouvindo a ele na Acrópole, em Atenas. Além disso, Paulo conversava com pessoas em Corinto, que também era uma grande região conhecida pela filosofia. Certamente
Paulo era uma pessoa muito versada na sabedoria humana, mas quando ele se apresenta a Corinto, na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer que ele não se apresentou com sabedoria humana, na verdade, ele usou do conhecimento divino, nos trazendo também, remetendo àquilo que Tiago vai dizer em sua carta, sobre a diferença da sabedoria humana e da sabedoria divina. A sabedoria humana é aquela que é carnal, que é natural, ou aquela que busca arrogar para si mesmo algo que não é seu por completo. É aquilo que nos lembra a arrogância ou o orgulho, ao passo que a sabedoria divina é humilde. A sabedoria divina vem do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Nós precisamos buscar a sabedoria divina, aquela que é pautada na palavra, nas escrituras, e que de fato corresponde à verdade, com um V maiúsculo. Mas retornando então àquilo que Paulo nos ensina, principalmente a Timóteo, que é uma carta que ele escreve direcionada a Timóteo, mas que depois foi entendida que era inspirada pelo Espírito Santo e foi então colocada dentro do cânon bíblico neotestamentário, acho que é isso mesmo, neotestamentário, é uma palavra difícil, do Novo Testamento. Então Paulo vai iniciar dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, antes de todas as coisas, eu peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Então Paulo aqui vai dividir em 4 tipos, né? Súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Isso. 4 tipos de orações que Paulo vai nos mostrar aqui. A primeira oração é a súplica. E isso remete muito àquilo que ele vai falar com a igreja de Éfeso, em Efésios capítulo 1, onde Paulo vai se colocar de joelhos. E isso é um sinal de rendição, um sinal de pedir em súplicas. É isso mesmo que ele vai falar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não sei se foi em Éfeso ou Colossenses. Eu não estou encontrando aqui, gente. Mas eu acho que foi... Se não foi em Éfeso, foi em Colossenses. Vou procurar aqui. Não estou encontrando aqui, mas tem uma carta que Paulo vai falar isso, que ele se coloca de joelhos. Por essa razão, eu, Paulo, me coloco de joelhos por vocês. Não estou encontrando aqui mesmo, mas que a gente possa entender que Paulo, então, nos mostra que a súplica é o caráter daquela pessoa que se coloca no lugar de gente, de humildade. Humanidade vem disso, né? De humus, que é a terra, e de entender que você é pó, e ao pó você vai retornar. Essa é uma sabedoria bíblica, e que nós, então, entendemos que nós, quando chegamos a Deus, nós suplicamos a Ele. É como aquela mulher de Ciro Fenícia, que vai dizer que quando ela chega a Jesus, ela pede: mestre, cure a minha filha, que ela está possuída por um demônio. E Jesus vai falar: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, porque o ministério de Jesus, a princípio, foi trazido para os judeus. Então não era certo para Jesus tirar a revelação, a verdade bíblica das pessoas judias para trazer para as pessoas que eram gentias naquele momento. Mas aquela mulher, então, entendeu o seu lugar e falou: mas até os cachorrinhos, as pessoas humildes, né, trazendo aqui para a questão da humildade, que é o símbolo, que é aquilo que ela quis dizer, as pessoas humildes também comem das migalhas que sobram das mesas. Então aquela mulher entendeu o seu lugar e ela suplicou a Jesus, mostrando que ela precisava interceder e orar em prol da sua filha. E a intercessão, que é o terceiro ponto, né? A gente vai falar da intercessão depois. Mas então nós entendemos que a súplica é você se colocar no lugar de quebrantamento. É aquilo que Jesus vai falar no Sermão do Monte, das pessoas que são pobres em espírito, daquelas que não advogam, que não arrogam para si própria um direito ou uma autoridade que não é própria de si mesma. Não é aquela pessoa que vai cometer o mesmo pecado que Satanás fez, que é o de olhar para si mesmo e de buscar algo que é além, que era tentar ser como Deus, que também foi o pecado de Adão e Eva no jardim do Éden, quando eles tentam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para serem como Deus, sem saber que quando elas foram criadas, eles já eram a semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Entender então que a súplica é um ponto essencial da pessoa que se achega próximo a Deus. É isso que Salomão vai falar também em Eclesiastes. Quando nós entrarmos na casa do Senhor, na casa de Deus, o lugar que o Senhor se manifesta, precisamos guardar o nosso pé, precisamos ter reverência, ter o temor e entender que Deus está no céu e nós estamos aqui na terra, como Jesus nos ensina também na oração do Pai Nosso. É santificar o nome do Senhor e também buscar a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Se a súplica é a primeira
forma de oração que Paulo nos ensina, a oração por si só é o segundo tema. Então, existem alguns tipos de oração e a oração também é algo que ele vai falar como si próprio. A oração, como eu falei na aula passada, e também nós estamos buscando trazer aqui como uma cultura de oração, tem a ver com um diálogo, tem a ver com uma conversa de não apenas falar, como um monólogo, ou talvez, como Jesus vai dizer, como uma vã repetição que os gentios, os pagãos, as pessoas que não têm uma revelação bíblica realizam, mas é buscar conversar. Eu aprendo com o Luciano Subirá que a oração não é um meio pelo qual nós falamos para Deus aquilo que nós queremos, mas na verdade também precisa ser o meio através do qual nós entendemos de Deus aquilo que Ele deseja que nós façamos. É um relacionamento contínuo, né? Não tem como você ter um relacionamento com alguém, com uma esposa ou um esposo, se você não, uma namorada ou namorado, vice-versa, se você não conversar e ouvir, estar disposto ao diálogo. Então a oração é entrar nesse lugar de conversar com o Pai. Jesus mesmo fazia isso direto, várias e várias vezes. Na aula passada nós falamos sobre os momentos que Jesus é descrito orando. É descrito em Lucas que ele orava na ocasião do seu batismo. Ainda os evangelistas vão falar que ele orava quando ele foi testado por Satanás, quando foi provado durante 40 dias no deserto. Ainda Jesus orava para selecionar os seus discípulos, aqueles que viriam ser enviados, os apóstolos. Jesus orava na ocasião da multiplicação dos pães e peixes. Jesus orou ao Pai quando ele deu graças, que também é uma forma de oração que nós vamos falar aqui, porque Deus escondeu a verdade, essa verdade que ele trazia do evangelho às pessoas sábias desse mundo, aos ricos e poderosos, e as revelou aos pequeninos. Jesus orou quando ele vai na ocasião de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, em João 11, dando graças ao Pai, porque ele sempre o ouvia. Jesus orou no Getsêmani, no lugar de maior aflição e dor para ele. Jesus orou ainda em João capítulo 12, 13, 14, 16, 17, que é conhecida como a sua oração sacerdotal. Não, João 14, 15, 16, 17, né? Que é a oração sacerdotal. Antes de ser entregue ao Pai, Jesus ora. Na cruz, Jesus ora ainda quando ele vai pedir, Pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Jesus ora e nos mostra a importância da oração neste lugar de conversa, de constante relacionamento com o Pai. Paulo mesmo vai falar que nós devemos, em Tessalonicenses, orar sem cessar. É uma constante prática. Eu estou lendo este livro, A Única Coisa, e vai falar sobre hábito, né? Que a disciplina é necessária, primeiramente, apenas para a instalação de um hábito. Então, enquanto nós não temos um hábito, nós precisamos ter a disciplina para constantemente estar realizando algo. Por exemplo, realizar aulas aqui que eu estou fazendo, para mim, é uma disciplina que eu preciso ter. É um hábito que está sendo formado a cada dia, em que todas as manhãs eu estou buscando aqui estabelecer um hábito que eu entendo que é relevante para o meu propósito e o meu destino. O hábito, por exemplo, de eu estudar espanhol. Durante esses 6 meses, né? Eu comecei em janeiro, eu estou realizando Duolingo, estudando dia a dia, step by step, pouquinho a pouquinho, não sei se é assim que fala em espanhol, aos poucos, aprendendo espanhol. O hábito, então, da oração é algo que precisa de disciplina no início. É buscar estar todos os momentos em constante oração com o Pai. Mas, como eu aprendo com Napoleão Hill, depois de um tempo, o hábito no início é como uma teia de aranha, que para nossos olhares humanos é algo que é muito frágil. Talvez no olhar da aranha, né, dos animais, dos insetos, é algo muito rígido. Mas para nós que somos maiores, em proporção, é algo muito frágil. Mas depois de um tempo, o hábito, quando você vai repetindo, se torna algo muito normal para você, algo rotineiro, ele vai se tornar um fio de aço que é muito difícil de se romper. Então, a oração também se faz isso. Quando nós vamos praticando esse hábito constantemente, já vai se tornar algo rotineiro para nós. Então, vamos passar para o terceiro tipo de oração que Paulo ensina para Timóteo e também para nós no dia de hoje, que é a intercessão. Eu falei um pouco da intercessão na aula passada, quando eu coloquei que a intercessão é se colocar no lugar do outro. E a gente pode ver isso muito claro na vida de Abraão, quando ele vai interceder, orar em prol da vida de seu sobrinho Ló, que estava na cidade de Sodoma e Gomorra, que foram condenados pelo Senhor, chegaram ao juízo por causa do seu pecado, e Abraão vai orar. Eu sempre, quando eu não tinha a revelação bíblica, quando não tinha meus olhos abertos para isso, pensava, nossa, como que Abraão foi tão ousado, né? Olha, chegar para Deus e falar, Deus, se tiverem 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruí-la? Aí Deus fala, não. Se tiverem 45, também não. 50, 30, 25, e vai abaixando até chegar a 5, que era a própria família de Ló. E eu sempre olhava, nossa, como isso era possível, né? Depois que fui entender que Abraão aqui exercia
a intercessão. Paulo também intercedia em prol de várias pessoas. Ele vai colocar isso em diversas cartas às igrejas. E também não apenas intercedia, mas também pedia oração, pedia intercessão pelas outras igrejas. Se Paulo, que é um dos grandes modelos e exemplos de oração para nós, pedia oração, quem somos nós na fila do pão para não carecermos, necessitarmos da intercessão do outro, não é verdade? E Jesus, nós temos um grande exemplo, que é o maior intercessor que nós temos. O livro de Hebreus, por completo, nos seus 13, acho que são 13 capítulos, vai falar sobre isso, né? Que Jesus é melhor do que Josué, melhor que Moisés, melhor do que a lei. São 13 capítulos, é verdade. Jesus é descrito então como esse que está junto ao Pai, à destra, intercedendo em nosso favor. Jesus é aquele que é nosso advogado. João vai dizer isso em sua carta, que se nós pecarmos, nós temos conosco um advogado que intercede a nós junto ao Pai. É aquele que olha para o nosso pecado e fala: Pai, não coloque nele a condenação, porque ele já está lavado pelo meu sangue. Nós já temos a graça, nós temos acesso à misericórdia, a mesma misericórdia que alcançou Paulo, que antes era conhecido como Saulo, na linguagem judaica, era chamado de Saulo, e que era perseguidor da igreja, que era alguém profano, alguém que, pela incredulidade, não entendia que o caminho que Jesus trouxe era a verdade, e ele foi alcançado pela misericórdia. Se nós temos essa misericórdia, também fomos alcançados, nós podemos viver para a vida eterna. Nós passamos da morte para a vida, e agora nós temos acesso à salvação mediante Jesus Cristo. Então nós falamos sobre a súplica, que é o lugar de se colocar de quebrantamento, de entender que você é um homem, que você é um ser humano, que você está na terra e Deus está nos céus, e você precisa se dobrar perante Deus. E quando nós falamos sobre dobrar, eu lembro sobre o avivamento que houve no país de Gales no século passado, quando Evan Roberts vai fazer essa célebre oração: Senhor, dobra minha vida, dobra no Senhor. E dobrar em galês, que é a linguagem de Evan Roberts, tem a ver com você ser esmigalhado, ser esmiuçado, você ser despedaçado. É pedir que Deus venha a fazer em você a sua obra. É como um oleiro que trabalha com suas mãos no vaso e que muitas vezes ele se despedaça, como Jeremias vê em sua visão, nos mostrando que Deus está no controle de todas as coisas. É se suplicar, é pedir ao Senhor, entender como o seu caráter de miserável, caráter de pessoa que carece da graça. Em segundo lugar, nós falamos sobre a oração por completo, né? A oração como um todo, a oração por si só, que é uma conversa, que é um diálogo, que é um relacionamento constante com o Senhor, com o nosso Pai. Em terceiro lugar, nós falamos sobre a intercessão, a prática da intercessão, que é orar em prol de alguém, em prol de algo, em prol de uma causa. E em quarto lugar, existe a quarta modalidade, o quarto modelo de oração que Paulo nos ensina, que é a ação de graça. É a gratidão por completo. Jesus, quando vai orar, na ocasião da multiplicação de pães e peixes, ele vai dar graças ao Senhor, porque Deus sempre ouve aqueles que buscam a Ele. Então, a ação de graças é um lugar de entender que Deus é gracioso, é Ele que nos dá todas as coisas, Ele é misericordioso. Jeremias, em suas lamentações, vai dizer que é por causa das misericórdias do Senhor, que se renova a cada manhã, que nós estamos vivos. Se nós temos o fôlego de vida, se nós estamos aqui nessa aula, se nós estamos estudando, se nós temos a capacidade, a vida em nós é dádiva de Deus. João vai falar isso, que Deus é aquele que nos coloca o fôlego de vida. E, portanto, se Deus é aquele que sopra a vida em nós, é Ele que tem a autoridade da vida e da morte. Tem a autoridade sobre a vida e a morte. Então, meus amigos, que nós possamos entender todas essas modalidades de oração. Eu não vou conseguir falar sobre todos os versículos que nós lemos aqui, mas eu acho que seria bom a gente poder passar de forma bem abreviada um pouco daquilo que foi lido. Depois dos tipos de oração que Paulo ensina a Timóteo, ele vai falar sobre orar em favor dos reis. Isso aqui é o princípio de orar pelas autoridades. E lembrando o contexto que Paulo estava inserido, que Paulo e Timóteo estavam inseridos, era o contexto do Império Romano, tá? Não era um rei bom, talvez um rei que era favorável a outras pessoas, mas era um rei, os Césares romanos, né, que certamente não eram muito favoráveis a Paulo, por exemplo, ou as pessoas que seguiam o caminho de Jesus, mas eram reis muito difíceis de serem lidados. Mas mesmo assim, Paulo e toda a Bíblia, né, todo o Novo Testamento vai nos ensinar sobre orar em prol das autoridades, porque nenhuma autoridade não é constituída por Deus. Além disso, Paulo vai falar que só existe um mediador, há um só Deus e um só mediador entre nós e a humanidade, que é Jesus, o nosso pontífice, aquele que cria a ponte entre Deus
e nós. Se todas as religiões buscam a Deus, mas só Jesus revela ao Pai. Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E é por este caminho, por essa verdade, que Paulo é designado pregador, o arauto, aquela pessoa que proclama uma verdade. E ele é apóstolo porque ele foi enviado. E também nós, uma vez que entendemos essa revelação, entendemos essa verdade, precisamos também ser proclamadores desta verdade. A vida de oração do apóstolo Paulo. Esta é a aula de hoje. Eu espero que você possa ter sido ajudado. Se você não foi, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, para que mais pessoas possam ser despertadas pela essa importante prática da vida em conversa com o Senhor. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Um bom dia.